aproxime-se muito porque você está no canal Aprendendo Direito. Eu sou Catarina Morim, sua professora, sua descomplicadora, sua tradutora do direito. Sou também advogada, mas acima de tudo uma descomplicadora do direito na sua vida, tá certo? Você tem duas missões. Antes da gente começar a falar agora sobre os crimes assimilados ao de moeda falsa, você entender tudo o que importa para a sua prova sobre os crimes assimilados ao de moeda falsa. Antes disso, você tem duas missões só. Uma mais fácil do que a outra. Primeira missão, me seguir lá no Instagram, é @proficate.amorim. Lá vamos conversar muito, sobretudo, sobre o direito constitucional. Segunda missão, enviar essa aula para aquele amigo seu que está precisando muito entender, aprender sobre os crimes assimilados ao de moeda falsa. Certo? Feito isso, agora sim, vamos começar a conversar sobre os crimes assimilados ao de moeda falsa. Primeiro ponto. Os crimes assimilados ao de moeda falsa, eles estão no rol dos crimes contra a fé pública. Ô, Cátia, o que é que significa dizer que um crime é contra a fé pública? Significa que é um crime que ataca a crença que as pessoas têm no poder público. É um crime que ataca a crença, a credibilidade, o sentimento de confiança que a sociedade deposita no Estado. E o Estado, claro, aqui representado pelos seus órgãos públicos, certo? Dito isso, vamos conversar aí sobre esses crimes. Primeiro, Cátia, onde é que eu acho sobre eles? Ou seja, qual é a base legal? Artigo 290 do seu Código Penal. E no artigo 290 do seu Código Penal, nós vamos entender os elementos do crime. Não se preocupem que nós vamos tratar de cada palavrinha aqui desse elemento para você arrasar, para você entender ponto a ponto desse crime. Mas, no artigo 290 você vai ver formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda, com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Restituir à circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para fins de inutilização. Cátia, não entendi nada. Não entendi nada desse crime. Vamos entender tudo agora, tá? Já vimos, então, qual é o objeto jurídico tutelado, ou seja, o que o Estado quer proteger ao tipificar essa conduta como crime, que é a fé pública. A fé pública é o sentimento, então, de confiança que a sociedade deposita no Estado. Massa. Agora vamos ver os elementos, um por um. Formar cédula, nota ou bilhete. O que é que significa formar uma cédula, Cátia? Formar uma cédula significa você pegar fragmentos de uma cédula verdadeira e criar uma cédula falsa. Observe que ele não está fazendo uma cédula a partir do meu post-it. Vou pegar o post-it aqui e vou fazer uma cédula, vou fazer aqui uma falsificação de cédula. Não. Ele pega fragmentos de uma cédula verdadeira e, a partir desses fragmentos, cria uma cédula falsa, certo? Então, formar cédula, quando ele diz aqui formar cédula, ele está trazendo esta conduta, que é você pegar fragmentos de uma cédula verdadeira e criar uma cédula falsa, tá? Próxima conduta aqui que vale a pena a gente entender, ó. Circular cédula suprimindo carimbo. Onde que tá isso? Vamos procurar. Suprimir, tarará, tarará, tarará. Circular cédula, ó. Circular cédula suprimindo carimbo. O que é que ele faz aqui, Cátia, nessa conduta? Ele põe em circulação uma cédula que já tem carimbo de inutilização. Ele pega uma cédula que está ali para ser inutilizada, tira aquele carimbo de inutilizada e bota em circulação. Aqui nós temos outra conduta, certo? Aqui, ó. Restituir, eu estava procurando. Restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete, já recolhidos para o fim de inutilização. Ele tinha um carimbo de que
essa cédula não pode mais ser utilizada, o sujeito vai lá e tira esse carimbo. Esta conduta também está tipificada, certo? Outra, circular a cédula inutilizada. Nessa conduta, o que é que ele faz aqui? Ele bota em circulação a cédula que deveria ser recolhida, tá? Cati, mas eu tô com uma dúvida. Você sempre tá falando aqui de cédula. Você tá falando aqui de cédula, de nota ou de bilhete. Não falou de moeda. E aí, se o sujeito fizer isso tudo com a moeda, falsificar a moeda, tirar o carimbo de inutilização da moeda, colocar a moeda em circulação, a moeda que estava inutilizada, ele vai incorrer nesse crime? E a resposta é um grande não. A resposta é um sonoro não. Por quê? Porque no elemento do crime, lá no artigo 290, em nenhum lugar você viu a palavra moeda. Ô, Cátia, mas a gente não pode presumir, então, que a moeda também tá lá, não? Não, não podemos presumir. Por quê? Não é permitida analogia em malamparte, ou seja, não é permitida fazer analogia contra o réu. Então, por falta de expressa previsão legal, se o sujeito fez a mesma conduta com a moeda, não vai ser considerado crime. Atenção que isso aqui é importantíssimo, certo? Cátia, outra dúvida. Você pegou o seu post-it. Se o sujeito fizer uma falsificação muito grosseira, digamos, ele pegou fragmentos de uma cédula verdadeira, mas criou uma cédula falsa, mas foi uma falsificação grosseira, ou seja, qualquer pessoa com seu juízo perfeito consegue ver que é falsa. Aí nós estaríamos diante da falsificação grosseira. E segundo o entendimento do STJ, a falsificação grosseira torna o crime impossível. Por quê? Segundo o entendimento do STJ, a falsificação precisa ser capaz de ser percebida pelo homem médio. E aí, sempre quando eu falo sobre o homem médio, eu lembro de um vídeo aqui que eu coloquei no canal, explicando alguma coisa sobre o homem médio, e alguém respondeu nos comentários assim, e se for um homem alto? O homem médio não significa dizer da altura dele, não. O homem médio é aquele que não é perito, é aquele que não precisa de um conhecimento muito especializado para entender que se trata de uma falsificação grosseira. Eu sou um homem médio nesse sentido, né? Porque eu não sou perita, eu não sou especialista em cédula. Se a falsificação for capaz de me enganar, então a gente diz que esse crime vai ser possível. Agora, se é uma falsificação que você consegue a olho nu ver que é algo falsificado, exemplo, eu faço uma nota aqui de R$100 e te digo que isso aqui é uma cédula de R$100. Você que é um homem médio, desde que você não seja especialista em cédula, você já consegue perceber que isso aqui não é, né? Então, o entendimento do STJ é que se estivermos diante de uma falsificação grosseira, o crime vai ser impossível, tá? Torna o crime impossível. E aí a pergunta que você vai me fazer, Cati, qual é o elemento subjetivo desse crime? E o elemento subjetivo desse crime é o dolo. Por quê? O sujeito precisa ter a vontade livre, consciente, direcionada para praticar isso aqui, para formar a cédula ou para restituir a circulação de cédula, ok? Ou para suprimir aqui também, ó. Ou formar a cédula ou suprimir, cadê? Suprimir o carimbo ou restituir a circulação. Então, o sujeito tem que ter a vontade livre e direcionada para formar a cédula, suprimir o carimbo ou restituir a circulação, aquela cédula que estava ali para ser inutilizada, tá? Então, não há que se falar na incidência desse crime na modalidade culposa. Não, é só na modalidade dolosa, certo? A gente precisa ter o dolo aqui nesse sentido, tá? Ô, Kátia, eu fiquei com dúvida. Quando é que vai se dar a consumação desse crime? Bom,
Na modalidade de formar cédula, a consumação vai se dar a partir de quando essa nota é criada. Então, a partir de quando ele pega fragmentos de uma nota verdadeira e cria uma falsa, ele já consumou o crime. Na modalidade de suprimir carimbo, a consumação vai se dar a partir de quando ele retirou o carimbo com a finalidade de circular. Ele não tirou o carimbo com a finalidade de ver só a nota sem carimbo, aí não consumou. Agora, se ele tirou o carimbo com a finalidade de circular, a partir de quando tira o carimbo, já consuma. Atenção! Nessa modalidade de suprimir carimbo, a consumação não é quando ele bota essa cédula em circulação. A partir de quando ele tirou o carimbo com essa finalidade, já consumou, certo? E na modalidade circular cédula, aí sim, a partir da sua efetiva circulação, tá? Cuidem com isso com relação à consumação, certo? Potencial lesividade. O fato de ser necessária uma potencial lesividade não significa que a circulação, que a consumação vai se dar com a efetiva circulação, certo? Aqui nós vimos, na modalidade de formar cédula, a partir de quando a cédula foi criada, já está consumado. Eu não preciso necessariamente ter colocado essa cédula em circulação, então cuidem com isso. Na modalidade de suprimir carimbo, também, tá? Prestem muita atenção nisso aqui, certo? Belezinha, entendido? Então aqui nós falamos desse crime na modalidade simples. Mas o artigo 290 traz ainda a forma qualificada. Como vai ser, Cate, a forma qualificada? Quando o sujeito que formar a cédula suprimir o carimbo ou pôr em circulação essa cédula for um funcionário público ou equiparado. Se for um funcionário público ou equiparado, aí nós vamos ter a forma qualificada. E aqui, claro, nós estamos diante de um crime próprio, né? Nessa modalidade, nessa forma qualificada, ele não é um crime comum. Ele é um crime próprio, porque se você quiser cometer esse crime, você não vai poder, desde que você seja funcionário público ou equiparado. Na modalidade simples, aí sim ele é um crime comum, tá? Ele pode ser cometido aí por qualquer pessoa. Belezinha? Entendido? Kate, só tô com uma dúvida. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo? Bom, o sujeito ativo, em algum grau, nós falamos, né? No caso da modalidade simples, do crime do caput, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, né? Na forma qualificada, por ser um crime próprio, só os funcionários públicos, tá? O sujeito passivo, ou seja, quem vai sofrer com isso é a coletividade. Todos os crimes contra a fé pública, encontram como sujeito passivo a coletividade, a sociedade, já que abala a confiança que a sociedade tem no Estado. E também algum potencial lesivo pela conduta, né? Vamos dizer que eu recebi essa cédula aí, então, falsificada. Eu sou um potencial lesivo aí pela conduta, tá? A coletividade é algum potencial lesivo pela conduta. Beleza? Menor potencial ofensivo. Não há que se falar nesse caso em crime de menor potencial ofensivo. Cate, mas foi uma cédula só de R$5. Não importa. Não há que se falar em menor potencial ofensivo nesse caso. E a ação pública vai ser incondicionada de representação. Portanto, o titular da ação é o Ministério Público. Cátia, uma última dúvida, porque agora já entendi tudo desse crime. A última dúvida. Qual é a pena? A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos e multa, tá? Reclusão de 2 a 8 anos e multa. E você finalmente entendeu os crimes assimilados ao de moeda falsa. Certinho? Entendido? Um cheiro. Deixa eu voltar aqui para te ver. Um cheiro, até a próxima. Tô lhe aguardando nas próximas aulas. Lembre de me seguir lá no Instagram, proficate.amorim, que eu tô lhe aguardando. Um cheiro e até a próxima.